Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência mais Biologia e Ciência na sua vida. Eu sou o professor Jeffries e hoje vamos falar sobre o sistema ABO, botando caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. O que determina os tipos sanguíneos, se ele vai ser A, B, AB, O, variando entre positivo e negativo, são fatores genéticos. Isso quer dizer que você recebe um par de genes dos seus pais e esse par de genes determina qual será o tipo sanguíneo que você terá. Para entender os tipos sanguíneos de uma forma mais simples, eu preparei um esquema e algumas animações que irão nos ajudar. Confira a seguir. Essa tabelinha do sistema ABO nos ajudará a compreender melhor como que esses sangues recebem essa nomenclatura. Por que o sangue A recebe esse nome A? Isso é porque na hemácia, que é a célula sanguínea, nós temos um antígeno, que é uma substância química, chamado aglutinogênio A. Nesse caso, é um tipo de açúcar. Eu estou representando esse antígeno chamado de aglutinogênio A por esses triângulos na coloração azul. Mas não imagine que existem triângulos colados na hemácia. Isso aqui é só uma representação da substância química que nós chamamos de antígeno aglutinogênio A. Portanto, seu sangue é A por essa razão. O sangue B, ele possui um antígeno chamado aglutinogênio B, e eu estou representando por essas esferas na coloração rosa. Então, é por isso que o sangue se chama B, por a presença de uma substância química. As pessoas que têm o sangue AB possuem ao mesmo tempo o antígeno aglutinogênio A e o B na superfície da hemácia, ou seja, faz parte da composição química da hemácia, portanto, o sangue é AB. Já as pessoas que têm o sangue do tipo O, elas não possuem o antígeno aglutinogênio na superfície da hemácia. E aí esse sangue é chamado de O, ou, em outras palavras, sangue zero. Outra coisa bem importante que a gente vai observar e que vai nos ajudar a entender quem consegue doar para quem são a presença de anticorpos específicos para as tipagens sanguíneas. São anticorpos que podem reconhecer sangue invasor. Olha, nós temos vários anticorpos. Nós temos anticorpos para vírus, para bactérias, para fungos e assim sucessivamente. Esses anticorpos aqui são específicos para tipos sanguíneos invasores. Então, o indivíduo pode ter um tipo de anticorpo, mais de um, ou pode ter ausência desses anticorpos. Então, vamos focar apenas no tipo sanguíneo, não confundir com anticorpos para a doença, tá? Veja só, a pessoa que tem o sangue A, ela, ao mesmo tempo que tem o sangue A, ela tem em seu corpo o anticorpo chamado aglutinina anti-B. Ou seja, esse anticorpo ele é especializado em atacar células do tipo B. Então, se eu colocar uma célula dessa aqui, ó, esse anticorpo destrói ela. É por isso que eu não posso doar sangue B para o A. Já as pessoas que têm o sangue do tipo B, ao mesmo tempo, elas possuem o anticorpo aglutinina, conhecido como anti-A. É por isso que eu não posso colocar sangue A aqui dentro de uma pessoa com sangue B, porque esse anticorpo aglutinina irá atacar as células de tipo A. As pessoas que têm o sangue AB, por sua vez, elas têm ausência de anticorpos para tipos sanguíneos. Não confundir, mais uma vez, com anticorpos para a doença, tá, pessoal? São anticorpos específicos para tipo sanguíneo. Como ela não tem nenhum anti-A, nenhum anti-B, o que acontece? Você pode colocar o sangue A aqui dentro, não vai ser atacado. O sangue B aqui dentro, não vai ser atacado. O sangue O aqui dentro, também não vai ser atacado, até porque ele nem tem os aglutinogênios, nem o A nem o B. Portanto, o sangue AB é o receptor universal, consegue receber de todos. Agora, veja que interessante o sangue O. Apesar de não ter nenhum aglutinogênio, nenhum antígeno, nem o A nem o B, eles possuem ao mesmo tempo os anticorpos aglutininas anti-A e anti-B. É por isso que o O não pode receber, por exemplo, de A. Se você colocar um sangue A aqui dentro, o anticorpo anti-A vai destruir esse sangue. Se você pegar o sangue B, colocar ele aqui dentro, o anticorpo anti-B vai destruir esse tipo sanguíneo. Se você pegar um sangue AB e colocar aqui, aí é que vai fazer a festa, porque o anti-A e o anti-B vai destruir essa hemácia.
Então, é essa relação que nos permite entender por que eu posso doar um tipo sanguíneo ou não para o indivíduo. Nesse sentido, o AB é o receptor universal e o O é o doador universal. Mas tenham muita calma, porque a gente ainda vai ver um esquemazinho do fator RH, que é o positivo ou negativo, para que a gente possa entender melhor isso. Agora nós vemos o esquema do fator RH. Então, além de ser do sangue do tipo A, você pode ser A positivo ou A negativo, B positivo ou B negativo, AB positivo, AB negativo, ou O positivo, O negativo. Aí nós temos o mesmo princípio, onde nós temos o tipo sanguíneo, RH positivo ou RH negativo. Quando eu tenho sangue RH positivo, significa dizer que eu tenho um antígeno colado na minha hemácia chamado fator RH. E aqui eu tenho a hemácia e eu estou representando por esses quadradinhos na coloração laranja. Mas, mais uma vez, você não deve imaginar que existem quadradinhos laranjas no corpo do indivíduo. Simplesmente que tem uma substância química chamada antígeno fator RH. Se eu tenho, então meu sangue é positivo. Já se eu não tenho, eu tenho sangue negativo, fator RH negativo. Agora vamos para os anticorpos, que vai nos ajudar a entender se o positivo pode doar para positivo ou negativo e vice-versa. A pessoa que tem o sangue fator RH positivo, ela não tem anticorpos RH, tá? Então ela não tem os anticorpos anti-RH. Por isso, uma pessoa do sangue positivo pode receber um sangue negativo. Não tem o que atacar nesse caso. Já a pessoa que tem o sangue negativo, ela tem anticorpos anti-RH. Então, se eu pego esse sangue e coloco aqui dentro, o que vai acontecer? Esse anticorpo vai atacar e aí esse sangue vai ser rejeitado. Então, é assim que funciona o esquema de quem doa para quem. Nesse sentido, o que podemos dizer é que negativo pode doar para negativo e pode doar para positivo. E positivo só pode doar para positivo. Vamos imaginar que estamos diante de uma veia ou de uma artéria de uma pessoa do sangue do tipo A. Note que as hemácias, que são essas células do sangue, que têm um formato de rosquinha, também chamados de glóbulos vermelhos ou ainda eritrócitos e também células vermelhas, estão bem destacadas com um triângulozinho que eu fiz para representar o aglutinogênio, que é um açúcar que está presente nesse tipo de hemácia. Por isso que o indivíduo tem o sangue do tipo A. Esses antígenos, eles se ligam especificamente a anticorpos, numa relação que nós chamamos de antígeno-anticorpo. O anticorpo reconhece o antígeno específico como se fosse uma chave e uma fechadura. Agora, veja a seguinte situação. Imagine, conforme a animação mostra, que um sangue invasor acaba de entrar. Se essa pessoa tem o sangue A, ela tem esses anticorpos que você está observando, que é os anticorpos anti-B. E se eu colocar um sangue B aqui nessa pessoa, ou um sangue AB, olha o que acontece. Os anticorpos começam a se ligar àquelas hemácias, especificamente nos antígenos, e eles reconhecem e acontece esse processo que a gente chama de aglutinação, onde as hemácias criam umas espécies de grominhos que acabam entupindo os vasos sanguíneos, o que prejudica o fluxo de sangue natural. Agora, esse sangue é o sangue de uma pessoa do tipo B. Veja que o antígeno é o aglutinogênio B, que eu representei por bolinhas rosas coladas na hemácia, e os anticorpos estão fluindo pelo corpo do indivíduo ali nos vasos sanguíneos, e eles são anticorpos anti-A, ou seja, eles são capazes de reconhecer o antígeno A. Então, se eu coloco aqui nessa pessoa um sangue A ou um sangue AB, vai acontecer um fenômeno muito parecido com o que a gente observou anteriormente. Só que agora, especificamente, atacando o sangue do tipo A. Então veja, temos aqui uma hemácia que pode ser reconhecida pelos anticorpos que a pessoa que tem o sangue do tipo B possui. E ela recebeu de alguém por transfusão ou um sangue A ou um sangue AB. Então vai acontecer esse fenômeno. Mais uma vez, nós vamos ter o processo que nós chamamos de
aglutinação. Essas hemácias elas vão criar uma espécie de gruminho e elas poderão entupir os vasos sanguíneos, impedindo o fluxo do sangue normal do indivíduo, que pode gerar diversos prejuízos para a vida e saúde do indivíduo que porventura tenha recebido sangue equivocado. Nesse exemplo agora nós temos o sangue do tipo AB. Note que eles têm o antígeno A e o antígeno B ao mesmo tempo, que eu representei por triângulos para o antígeno A e bolinhas para o antígeno B. Mas note que eles não têm anticorpos, nem anti-A nem anti-B. Sendo assim, eles podem receber qualquer tipo sanguíneo. A, B, AB e O também, por que não? Por fim, nós temos o sangue do tipo O. Nesse sentido, esse sangue, apesar de não ter antígenos nem A nem B, eles possuem os dois anticorpos, os anti-A e os anti-B, sendo impossível que você possa doar sangues diferentes de O para esse indivíduo. Bom, na vida real, quando olhamos no microscópio, o que a gente consegue observar são as hemácias, essas células exatamente assim como você consegue ver. Lembra literalmente uma espécie de rosquinha. Os antígenos, assim como os anticorpos, estão no nível molecular, então não é possível observar com o microscópio comum essas estruturas, apenas através de técnicas específicas ou, em alguns casos, como é o caso dos anticorpos, por meio de microscopia eletrônica de varredura. Então temos o sangue O, A, B e AB. Além disso, os sangues negativo e positivo. Vamos começar entendendo que todo sangue pode doar para si mesmo. Então vamos fazer esse looping que representa esse tipo de doação. Portanto, O doa para O, A doa para A, B doa para B, AB doa para AB e negativo doa para negativo, assim como positivo doa para positivo. Agora, observando a lógica que aprendemos da relação entre antígenos e anticorpos, dizemos que o O é o doador universal, portanto, O doa para A, O doa para B e O doa para AB. Usando a mesma lógica, sabemos que o AB é o receptor universal. Então, acaba que o A também doa para AB e o B também doa para AB. Leve em consideração que os sangues negativos podem doar para sangues positivos, porém, sangues positivos só podem doar para positivos. Então, tomando como verdade o primeiro esquema e olhando para o segundo, entendemos que o O positivo é o doador universal para todos os positivos, porém, o O positivo ele não pode doar para nenhum sangue negativo, porque isso vai contra o nosso segundo esquema. Já o O negativo, ele é o doador universal mesmo, porque eles podem doar tanto para os positivos quanto para os negativos. Utilize essa lógica e esse esquemazinho que você consegue resolver qualquer questão. Com isso, nós encerramos mais essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e, se não é inscrito, se inscrever para dar uma força e até a próxima.